Opa, Felipe aqui e hoje o vídeo é sobre propósito de vida. Assim como você, eu também já me perguntei qual é o meu propósito de vida, por que eu estou aqui, qual é o sentido de tudo isso. E a questão é que as pessoas elas confundem um pouco o conceito de propósito. Na verdade, elas confundem bastante e por conta disso elas não sabem nem por onde começar a procurar esse propósito. Então, nesse vídeo eu vou me propor a discorrer aqui, a falar mais sobre o que é propósito de vida, né? Então, primeiro, para tudo aquilo que nós buscamos, né? Tudo aquilo que a gente está de fato indo atrás, a gente tem que ter pelo menos uma direção, tem que ter um norte. O que acontece quando você, por exemplo, para simplificar aqui, porque propósito de vida é um conceito um tanto quanto abstrato para muitas pessoas que ainda não o entendem, quando você vai procurar por um carro, por exemplo, você já tem ali o valor que você quer pagar naquele carro, a finalidade daquele carro. Então, com isso, você já consegue filtrar muito as opções, né? E com propósito, é basicamente isso. Você precisa de ter certos filtros para direcionar a sua busca, né? E isso consiste em entender conceito de propósito. Para isso, falaremos também da palavra glória, que está relacionada. Do hebraico, a palavra vem de kavod, que significa pesado, plenitude ou plena capacidade. Ou seja, todo ser, né, todo objeto, toda criação, né, seja divina ou humana, quando ela exerce a sua plena capacidade, ela está exercendo a sua glória, ela está tendo a sua glória. Como, por exemplo, uma ave. Quando nós observamos o voo de um beija-flor, nós ficamos encantados, né, com aquilo. E aquilo ali nada mais é do que o beija-flor exercendo a sua glória, exercendo aquilo que é a natureza dele. E isso está atrelado com o propósito, entendeu? Então, o objetivo ali, a natureza de um pássaro que é voar, está atrelado com o propósito dele. E essa natureza, ela expressa a glória que aquele ser tem. Mas é óbvio que um pássaro é muito mais simples do que um ser humano, né? Então, para isso, nós vamos ter que abordar outra questão, que são as camadas que compõem um ser humano, que são três no caso, muito conhecidas até, provavelmente você já ouviu falar disso, é claro. É o corpo, a alma e o espírito. O corpo é toda a potência, toda a capacidade do ser humano de expressar a sua física, né? Ou seja, é a sua capacidade de correr, a sua capacidade de nadar, de pular, de saltar. Isso expressa o seu corpo, a sua camada física. A alma, ela expressa o seu intelecto e as suas emoções, como a nossa capacidade de raciocínio, quando, por exemplo, você estuda, você se dedica a analisar algo, algum sistema qualquer, quando você se expressa de certas formas, você está agindo com a alma, entende? Essa seria a segunda camada, que é a alma. E aí tem uma questão importante, né? Que essas duas camadas, elas são notáveis, né? O corpo é obviamente notável, né? Você consegue tocar nisso. E a alma também, porque quando nós nos deparamos com a obra de alguém, por exemplo, um livro que alguém escreveu, ou o trabalho científico que alguém desenvolveu, a gente está percebendo ali, mesmo que não visivelmente, a capacidade intelectual daquela pessoa, né? Que demonstra a sua camada, que é a alma, né? Que é o intelecto e as emoções. Agora, a terceira camada, ela é um pouco mais complexa, ela é um pouco mais difícil de ser percebida, que é a camada espiritual, que é justamente essa camada que clama mais pelo propósito. É essa camada que vai regir, que vai comandar, digamos, as duas outras camadas. Pois sem um propósito espiritual dentro da sua vida física ou da sua vida intelectual,
não faz sentido, né? E aí a camada espiritual vai falar muito sobre a sua capacidade de se conectar com o transcendente, a princípio, aquilo que transcende o mundo físico, e a sua capacidade de se conectar com pessoas, né? O espírito, ele fala isso. O espírito, ele já nos traz na própria natureza de buscar algo que vai além, né? Então, quando nós vamos buscar o propósito de vida, nós temos que ter em mente que isso nada mais é do que exercer a nossa natureza. Ou seja, você não pode pensar que o seu propósito de vida é ser um jogador de futebol, porque isso jamais será seu propósito de vida. Porque dentro das 3 camadas, ser jogador de futebol cumpre uma camada da sua vida bem, que é o corpo, né, que diz a respeito das suas capacidades físicas, e pouco da sua camada intelectual, que é a alma, né? É claro que um jogador de futebol tem que ter um reflexo, tem que ter, que é físico, né? Tem que ter a sua capacidade de pensar, né? de ser criativo, de escolher a melhor jogada. Isso envolve a alma, claro, mas de certa forma não envolve o espírito. Então, assim, a pessoa ela coloca como propósito ser jogador de futebol e ela vai se frustrar se ela não se tornar um jogador de futebol. E aí, a vida dela acabou. E outra, se ela realmente consegue se tornar um jogador de futebol, ela vai viver isso ali por um curto período durante a vida. Com 40 anos, um jogador já está se aposentando e aí a sua vida acabou também. Ou seja, tire da sua cabeça que o seu propósito está específico em uma só camada, entende? Ou seja, seu propósito também não pode ser só ser um grande propósito de vida, é claro, ser só um grande cientista, porque aí a gente vai estar falando da camada da alma, do seu intelecto. E os outros você vai estar desenvolvendo? Não vai estar. Então, quando se fala de propósito de vida, é nada mais do que você exercer todas as suas potências. Então, ao mesmo tempo que você está com a sua mente boa, né, você tem que estar com o seu corpo bem também, né? Você tem que estar com o seu corpo em plena capacidade daquilo que é natural. Muito provavelmente você não nasceu gordo, cara. Poucas crianças hoje que nascem gordas. Isso não é a sua natureza, entende? Você não nasceu viciado nessas coisas que você é viciado hoje. A sua natureza é desenvolver o intelecto. As pessoas que obtêm ali sucesso durante a vida considerável são as pessoas que normalmente desenvolvem essas 3 camadas. E aqui eu nem abordei a camada espiritual, que rege todas as outras. A camada espiritual, ela vai dizer sobre a sua forma de ligar esse propósito na primeira e na segunda camada com pessoas e com Deus, né? Porque eu não posso terminar esse vídeo aqui sem antes falar de Deus, né? Que Deus, ele colocou em todos nós essas naturezas. Ele colocou em nós esse, digamos, propósito que se cumpra. Por exemplo, se você é um criador se você desenvolve alguma coisa, algum sistema, fabrica um robô, você vai querer que aquilo que você fabricou exerça aquilo que você definiu que ele faça, né? Então, é muito óbvio isso, né? Mas Deus, quando nos fez em imagem e semelhança, ele estava exatamente nos dizendo aquilo que nós deveríamos fazer, né? O que Deus é? Deus é um criador, né? Deus ele é pensante, né? Ele desenvolveu toda a matéria, né? O universo. Então, e Deus é espírito. Então, nós como imagem e semelhança de Deus, imagem e semelhança de Deus, nós temos que desenvolver essas 3 camadas. E isso, consequentemente, glorifica o Pai, porque a gente está cumprindo aquilo que Ele nos fez para ser, de fato. Então, coloca aí na sua cabeça. Cumprir o seu propósito ou achar o seu propósito de vida consiste em ser o melhor que você pode ser em tudo que você pode ser.
Ou seja, é ter capacidades físicas excelentes, é ter capacidades mentais excelentes, é ter a sua capacidade espiritual muito boa, é ter uma verdadeira comunhão com Deus, com o espiritual, com o transcendente. É você ter todo esse conjunto em harmonia, né, com o espiritual regendo tudo, porque ele é o que vai transcender, ele é o que vai ficar, né? Então, esse é o sentido, essa é a busca, né? Então, quando você for pensar em propósito de vida, pensa assim, o que eu vou fazer para desenvolver a minha camada física, né? O que eu vou fazer para cumprir a natureza da minha camada intelectual? E o que eu vou fazer para cumprir a natureza do meu espírito, entende? E a do espírito só tem Deus, tá? Isso eu já vou te adiantando isso aí. Você só pode encontrar isso com Deus e é ele que vai, é essa camada que vai regir todas as outras, entende? Então você buscando algo que cumpra essas outras duas, a sua vida vai ser plena, porque você vai estar exercendo toda a sua natureza, entende? E eu quero que esse vídeo seja bem mais curto do que o primeiro que eu fiz. Eu também estou fazendo aqui 100% no improviso, então provavelmente não ficou tão fácil a compreensão, mas, cara, volta aí que você tenho certeza que você vai pegar o que eu estou dizendo, tá? E é isso, pessoal. Eu estou começando agora esses vídeos aqui e eu pretendo pelo menos postar um vídeo por semana, dependendo da semana, talvez até 2. E é isso aí. O pouco que eu sei aqui eu vou estar passando, porque eu tenho certeza que em algum dia, em algum momento, eu não estou dizendo que vai ser agora, em algum momento eu vou ajudar alguém com esses vídeos. E isso aqui é parte do meu propósito de vida para cumprir a minha camada da alma, do intelecto aqui, desenvolver minha comunicação e também do espírito, porque eu estou me conectando com pessoas. Eu estou fazendo aqui a vontade de Deus na minha vida em ajudar outras pessoas, entende? Então, fica aí talvez um exemplo para você de como você poderia estar desenvolvendo duas das outras camadas, né? E eu, particularmente, eu me exercito todos os dias. E isso eu já estou cumprindo, de certa forma, parte do meu propósito de vida, né? É a parte corporal, digamos assim. Cuido, faço dieta. Então, é basicamente isso que eu faço e fique de exemplo aí para você. E foi um prazer, novamente. Nos encontraremos em breve.